Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Um grupo de espíritas costumava se reunir à sombra do abacateiro, na cidade de Uberaba, para ler e fazer comentários acerca do Evangelho. Desses encontros surgiu o livro A Sombra do Abacateiro, de Carlos Bacelli, que também participava. E no dia 31 de março de 1984, estávamos reunidos quando se recordaram que aquele era o dia do retorno ao mundo espiritual de Allan Kardec. Estavam completando 115 anos. E o tema proposto para aquele dia, para aquela tarde, era baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, item 4, amar ao próximo. E diversos companheiros falaram e discorreram sobre o assunto. Carlos Bacelli aproveitou a oportunidade para dizer algumas palavras em homenagem a Allan Kardec. Chico Xavier, como sempre, estava presente e para ele foi passada a palavra. E ele então, dizendo apenas que iria fazer um comentário, acrescentando aquilo que Bacelli havia dito, começou a falar sobre o nosso mestre, que era um homem muito estimado, muito querido, nos meios literários e doutrinários, que escreveu muitos livros e que tinha como propósito inaugurar uma livraria espírita, que seria a primeira livraria espírita do mundo. E trabalharam incansavelmente durante 3 meses. Corria o ano de 1869. 10 dias antes da inauguração, prevista para 1º de abril de 1869, ele sentiu uma dor no peito, um incômodo, e faltando 5 dias para a inauguração, conversando com sua esposa, Amélie Boudet, disse-lhe da sua preocupação com aquele incômodo, com aquelas dores, pois que ele precisava inaugurar a livraria. Ela então lhe disse que se ele estivesse sentindo dores, que pudesse adiar então, que adiasse para outra semana. E ele falou sobre as dificuldades dos companheiros que estavam a viajar para Paris, pois que vinham, naquela época, viajando a cavalo e em algumas estações precisavam trocar o cavalo. Gastavam muito dinheiro. Cerca de 50 companheiros estavam vindo da própria França, da Bélgica, de outras cidades, para participar desse evento. E ela argumentou que não seria justo. Na condição de esposa, recomendava a ele que adiasse a inauguração. E ele disse que ele precisava estar presente, que não poderia frustrar as pessoas. Na realidade, na visão dele, seria uma caridade. E a doutrina espírita é a própria caridade, pois que permite aos homens, através de seus conhecimentos, modificar as suas vidas, a sua postura,
e vencer as imperfeições, tornando-se a cada dia um ser mais adiantado, pois que vivemos sob a lei do progresso, da evolução. E argumentava com ela. E ela então disse: já que você insiste, já que esse é o seu pensamento, mas então ele falou de uma outra possibilidade. Mas se eu estiver no dia muito mal, se não tiver condições de ir, ela disse então para ele que eu vou substituí-lo. E se porventura eu vier a desencarnar, mesmo assim, eu estarei lá em seu lugar. E no dia 31 de março de 1869, a véspera da inauguração da livraria, Allan Kardec desencarnou. À noite, alguns companheiros se aproximaram dela, de Amélie Boudet, e falaram da possibilidade de adiar a inauguração. No entanto, ela disse que já havia conversado com Kardec na véspera, alguns dias antes, e que haviam combinado que ela iria substituí-lo, e que ela faria isso. Às 8 horas da manhã do dia 1º de março, ela se despediu do corpo de Kardec, que se encontrava na urna em sua casa, dizendo que ia cumprir a sua tarefa, mas que voltaria logo, que ele a perdoasse por isso. E ela se dirigiu então para a livraria, onde aguardava alguns companheiros, fez conferência, deu entrevistas e cumpriu com aquilo que havia planejado com seu esposo. A livraria de Paris hoje não existe mais, em função das muitas mudanças ocorridas na França, mas ela em seguida retornou para dar continuidade com a sua presença ao velório. Um grande exemplo para todos nós, pois que muitas vezes, em função de algum outro compromisso, alguma outra dificuldade, recuamos diante de uma tarefa, esquecendo que a doutrina espírita é uma caridade para o ser humano. E Kardec trabalhou incansavelmente o tempo que lhe foi permitido, assim como sua esposa, que certamente, ali presente, cumprindo aquilo que havia prometido, não verteu nenhuma lágrima, embora intimamente estivesse destroçada. Fez aquilo que havia planejado e alcançou o seu objetivo. Por outro lado, observamos que alguns irmãos e irmãs, diante da partida de um ente querido, se desespera e recusa a dar seguimento à sua vida sem a pessoa, mesmo sabendo que o seu desespero não vai trazê-lo de volta. A vida continua no mundo espiritual para aqueles que retornam à pátria dos espíritos, mas continua também num plano físico para que continuemos
a viver, a cumprir as nossas tarefas com todo o empenho possível, enquanto Deus nos permitir permanecer por aqui. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco. Muita paz.